E aí, pessoal, tudo bom? Vamos trabalhar agora, pessoal, uma abordagem sobre o seno e cosseno na circunferência trigonométrica, ok? Vamos ver algumas abordagens, como funciona a parte do seno e do cosseno na circunferência trigonométrica. Essa abordagem inicial é de fundamental importância para entendermos diversos outros conceitos de como calcular seno e cosseno de determinados ângulos na circunferência trigonométrica. De início, vamos entender como é que funciona o seno e o cosseno na circunferência. Então vamos lá, vamos para cá. Então é o seguinte, pessoal, gostaria que vocês analisassem aqui o contexto aqui, né? Coloquei algumas abordagens aqui e de início eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, vocês estão vendo esse Mzinho que é correspondente ao X, que é a parte antes da vírgula, e depois da vírgula correspondente ao Y. Quando nós estamos trabalhando com o sistema seno e cosseno na circunferência trigonométrica, esse par que vem antes da vírgula, o M, ele é dito, na verdade, cosseno, e nós escrevemos cos, né? Então, na verdade, essa parte que vem antes do X, antes da vírgula, é correspondente ao cosseno, e essa partezinha aqui, ó, que vem depois da vírgula, é correspondente justamente ao seno. Então, o eixo X, que é esse senozinho correspondente ao cosseno, e esse senozinho no eixo Y é correspondente ao seno. Então, eixo X, eixo dos cossenos, eixo Y, eixo dos senos. Aqui, na verdade, nós temos um ângulo, que nós colocamos um ângulo alfa, e eu quero que vocês entendam o seguinte, pessoal. Vejam bem, quando nós colocamos aqui e traçamos uma projeção aqui com relação ao eixo X, né? Ó, com relação ao eixo X, essa partezinha aqui, ó, é a parte que nós dizemos que é o nosso cosseno, na verdade, do ângulo, ok? E essa parte aqui é o cosseno, e essa daqui, ó, né, que é essa partezinha aqui, é o que nós dizemos seno, na verdade, do ângulo, ok? Então essa partezinha, né, é o seno, essa partezinha é o cosseno, né? O cosseno, na verdade, seria essa parte, e o seno, na verdade, é essa parte aqui, né? Então, na verdade, essa distância aqui que é correspondente ao cosseno é o nosso M, e essa partezinha aqui que é correspondente ao seno é o nosso N. Aí o que foi que, na verdade, foi feito aqui, né? Foi pegado essa parte aqui e transferido para cá, porque se eu fosse colocar N aqui, M aqui, iria ficar, de certa forma, um pouco confuso. Aí foi pegado essa parte aqui e colocada aqui, né? Uma coisa que eu quero que vocês entendam, que toda circunferência trigonométrica possui um raio unitário, uma raia de 1 de medida de comprimento. Por exemplo, a distância do centro até a circunferência, essa distânciazinha é o que nós temos como 1, ok? Daí nós temos a relação, ó, como nós temos, ó, seno de um ângulo, o seno de um ângulo é, ó, seno de um ângulo, ó, cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de um ângulo, ó, cateto adjacente, que é o M, né, dividido pela hipotenusa. Como sabemos que, nesse caso, ó, nossa hipotenusa, que é a circunferência trigonométrica, possui um raio unitário com 1 de medida de comprimento, essa distância aqui é 1. Então, o nosso H aqui, ó, é 1. Então, fica no caso aqui, ó, N sobre 1, que é igual a N. Aqui, ó, M, no caso, sobre 1, que é o H, é igual a M. Então, disso nós derivamos o seguinte, que o seno, nesse caso, é o nosso N, né? E o cosseno é o nosso M, ok? Aí, ó, seno. Primeiro vamos começar pelo cosseno, né? Que é o que vem antes da vírgula, né? Ó, cosseno é quem, ó? Ó, M, cosseno M, e nesse caso o seno é quem, ó? N. Então, nesse caso, ó, o seno é o nosso N. Então, o cosseno é com relação ao eixo X e o seno com relação ao eixo Y. Aí de onde se deriva justamente isso daqui. Então vejam bem, pessoal, que na verdade
Isso que eu coloquei aqui, que antes da vírgula, que no caso é o eixo x, é o cosseno, e depois da vírgula, que é o eixo y, é o seno, realmente foi provado aqui que isso dá certo, realmente é desse jeito mesmo que funciona, tá? Isso aqui é tipo uma provazinha para nós entendermos. Uma outra coisa que é interessante nós entendermos é a questão do sinal do seno no caso, do cosseno, ok? De início, eu vou explicar para vocês detalhadamente como é que funciona o sinal do seno e do cosseno no primeiro, né? No segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Como é que funcionam os sinais. Beleza, então vamos lá. Primeiramente, eu quero que vocês entendam, para cá um pouquinho, que aqui no eixo X, a direita, na teoria, aqui seria o zero, a direita do zero seria números positivos, esquerda do zero, números negativos no eixo X. Mesma coisa, para cima, números positivos, para baixo, números negativos, ok? No eixo Y. Aqui vai funcionar algo parecido, ok? Como é que vai funcionar aqui? Ó, vejam bem. Daqui, nós podemos ter o seguinte, ó. Um ângulo que estiver aqui, por exemplo, vamos supor que seja 60 graus. Um ângulo que estiver aqui, ó, lembre-se do seguinte, ó. O cosseno é com relação a x, o seno com relação ao y. No caso, o m e o n, né? Então, olha só. Se eu pegar aqui esse ângulo, ó, no caso, o x será o cosseno. Ó. Esse eixo, né? Estou repetindo, ó, aqui, ó. O eixo x é o eixo dos cosseno e o eixo y é o eixo dos seno, ok? Então daqui vamos ter a mesma ideia, ó. Eixo x, eixo dos cosseno, eixo y, eixo dos seno. Então qualquer ângulo que esteja aqui, ou seja, de 0 a 90, lembre-se que funciona assim, ó, 0, 90, 180, 260, 360. Então, de 0 até 90, aqui é 90 graus, de 0 até 90, ok? O ângulo que estiver aqui entre 0 e 90, o cosseno dele vai para cá, ok? E os números que está aqui, está à direita do zero, então esse cosseno vai ser o que? Positivo. E o seno, entenda que o seno, ó, cosseno positivo e o seno vai ser negativo, ok? Gostaria que você entendesse dessa forma para, no caso, ó, o seno negativo, cosseno positivo, perdão, o cosseno vai ser positivo e o seno também vai ser positivo, porque, ó, vejam bem, à direita do zero não fica números positivos, se o cosseno vem para cá, então o cosseno é positivo. Para cima no eixo y, para cima do zero no eixo y, não ficam os números positivos. Então os números que estiver aqui, todos os ângulos que estiver aqui, o cosseno, como é o cosseno, nesse caso é o eixo x, qualquer pode tentar aqui, por exemplo, ó, cosseno positivo, seno positivo. Então tanto o cosseno como o seno será positivo ali. Se estiver no segundo quadrante, lembre-se que aqui funciona 0 graus, aqui funciona 90 graus. Então, repetindo novamente, 0 graus, 90 graus, aqui fica 180 graus, que é o pontinho aqui, beleza? Então, qualquer ângulo que esteja entre 90 e 180, ou seja, esteja daqui até aqui, ó, qualquer ângulo aqui, o cosseno, ó, que é o eixo x, o cosseno, lembre-se que aqui é o seno e aqui fica o seno, beleza? Então o cosseno, que é o eixo x, você sabe que a esquerda do zero aqui vai ser negativo, e o seno, o ângulo que estiver aqui, o seno dele será, nesse caso, positivo, ok? Então, se o ângulo estiver entre 90 e 180, o cosseno será negativo e o cosseno será negativo e o seno será positivo. Mais adiante vamos dizer que isso é interessante, depois sabermos disso daí, beleza? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, pegamos o ângulo no primeiro quadrante, o ângulo no segundo quadrante, agora vamos pegar o ângulo no terceiro quadrante. Lembre-se que funciona dessa forma: primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, beleza? Então, repetindo novamente, aqui é o ângulo de 0 graus, 90 graus, 180 graus,
né? E aqui fica o ângulo de 270 graus. Então, repetindo novamente, ó, traçando, pegando o ângulo que está aqui. Qualquer ângulo que esteja entre 180 e 270, ó, primeiro vem o eixo X, que é o eixo dos cosseno, depois o eixo Y, que é o eixo dos seno. Beleza? Então, nesse caso aqui, pessoal, funciona dessa forma. Ó, o cosseno, que é o eixo X, vai ser negativo, porque está à esquerda do zero. E o seno, que é o eixo Y, também vai ser negativo, porque está abaixo do zero. Ok? Então, funciona no caso aqui. Qualquer ângulo que esteja aqui, tanto o cosseno será negativo, como o seno também será negativo. Beleza? E se o ângulo estiver no quarto quadrante? Vou fazer o mesmo esquema aqui, beleza? O eixo dos seno, o eixo dos cosseno. Só para a gente saber melhor como é que funciona isso aqui, tá certo? Então vamos lá, ó. Eixo X, eixo dos cosseno. Ó. Eixo X, eixo do cosseno. Direita do zero fica positivo. Aqui, ó. No eixo Y, para baixo do zero fica negativo. Então olha só. O ângulo que estiver entre aqui fica 270, ok? E aqui fica, começa de 0 graus na volta, né? E chega em 360 graus. Então, o ângulo que estiver entre 270 graus e 360 graus, o ângulo que estiver aqui, ó, o cosseno, né, será positivo e o seno será negativo. O ângulo que estiver aqui, pergunta, qual é o cosseno dele? Se for o cosseno, vai dar o quê? Positivo. Se o ângulo estiver aqui, por exemplo, 300 graus, um exemplo qualquer, o cosseno desse 300 graus vai ser o quê? O cosseno vai ser positivo e o seno desse 300 graus vai ser negativo. Isso daí é interessante para termos essa abordagem mesmo. Com relação aos sinais seno e cosseno, é interessante eu fazer, nesse caso, duas ponderações. Ó, vou pegar aqui o cosseno por quadrante, beleza? E nesse caso, pessoal, também vou pegar tanto o cosseno como, nesse caso, o nosso seno por quadrante, beleza? O cosseno, veja bem, vamos ver aqui como é que funciona a questão do cosseno. Ó, aqui, ó, veja bem, o ângulo que estiver aqui, beleza? Nesse quadrante aqui, ó, o cosseno será positivo, ok? O ângulo que estiver aqui nesse quadrante, o cosseno será negativo. O ângulo que estiver nesse quadrante, o cosseno será negativo. O ângulo que estiver nesse quadrante, nesse quadrante, né, pegando aqui, o cosseno será, nesse caso, positivo. Então, olha só. Cosseno é positivo no primeiro quadrante, ok? No segundo quadrante, o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo. E no quarto quadrante, o cosseno é positivo. Ó, nesse caso, olha só. Positivo no primeiro, negativo no segundo, negativo no terceiro, positivo no quarto quadrante. Todos os ângulos estão nesse quadrante. Vamos analisar o seno. Seno, eixo Y. Ó. No primeiro quadrante, o seno é positivo. Mais, ok? No segundo quadrante, o seno também é positivo. Vamos ver no terceiro. No terceiro quadrante, os senos vai ser o quê? Ó? Negativo. E no quarto quadrante, os senos vai ser negativo. Aí dessa abordagem se deriva os sinais, né, no passo tanto do cosseno como do seno, tá certo? Então essa abordagem inicial foi que vimos. Vimos que o eixo X, que é um enozinho representativo, é o eixo dos cosseno, e o enozinho que representa o Y, né, o eixo Y, é o eixo dos senos. Provamos a relação que realmente dá certo, funciona bem. E vimos a questão dos sinais, que quando o ângulo estiver nesse quadrante, o cosseno é positivo. Se estiver no segundo quadrante, o cosseno vai ser negativo. Terceiro quadrante, cosseno negativo. Quarto quadrante, cosseno positivo. E aqui funciona o eixo dos senos. Primeiro quadrante, o seno vai ser... Os ângulos que estiver aqui, o seno vai ser positivo. Os ângulos que estiver aqui, o seno também é positivo. Os ângulos que estiver aqui, o seno vai ser negativo. E os ângulos que estiver aqui, também o seno, que é o eixo Y, vai ser negativo. Então, vimos uma abordagem inicial
né? Essa abordagem inicial é interessante para entendermos o seguinte, que se o ângulo estiver aqui, no caso primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, no caso tem como saber se o seno ou o cosseno é positivo ou se é negativo. Então é interessante por isso daí. Então chegamos ao fim aqui dessa primeira parte com relação a seno e cosseno na circunferência trigonométrica. Então o que é que vamos fazer, pessoal? Vamos nesse caso agora ver algumas abordagens com relação aos ângulos notáveis, o seno e cosseno de ângulos notáveis e dos ângulos de eixo.